Olá, sejam todos bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática. E hoje a gente vai conversar sobre eventos e espaço amostral, num conjunto de probabilidade. Então, vem comigo aqui. Vamos começar. A gente vai falar primeiro aqui, assim, a ideia é falar sobre o que é um espaço amostral primeiro. Um espaço amostral, eles são todas as possibilidades que você tem de ocorrer um determinado evento. Todas. E o evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. A gente vai ver aqui alguma coisa um pouquinho mais específica quando a gente estiver falando sobre o exemplo da roleta, né? Aqui a gente tem a previsão do tempo, onde pode chover ou não chover, caracterizada aqui com essas porcentagens. A gente tem, por exemplo, o modelo que tenta prever, né? Se você tem um spam no e-mail ou não, né? Então, assim, a gente consegue treinar uma inteligência artificial para isso. Mas eu acho que, para um primeiro exemplo interessante, para entender tanto o que é evento quanto é espaço amostral, é interessante a gente olhar a roleta, né? A roleta ela é o nosso primeiro exemplo mais interessante sobre isso. Bom, quem é o espaço amostral? O espaço amostral da roleta. O espaço amostral da roleta são todos os números possíveis de serem tirados quando a gente roda a roleta, gente. Observa que não são os números a serem apostados, são os números quando a gente está rodando a roleta. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o espaço amostral. E a gente tem 38 possibilidades para esse conjunto. Agora, vamos falar do que é um evento na roleta, né? Eu posso escolher o evento como sendo as casas pretas. Então, o conjunto 1, que é o evento que a gente está conversando aqui, eles são as casas pretas. Quantas casas pretas a gente tem? Observa o seguinte, né? Eu já sei a resposta. Você pode vir aqui na roleta e contar. Mas eu já sei a resposta porque ele é metade das casas que você pode apostar. Como a gente tem 36 casas, então metade disso são 18. Então eu tenho que as casas pretas são 18. E o evento A2, que eu coloquei aqui, ele vai ser, né, os números pares. Da mesma forma, quantas possibilidades eu tenho para o meu evento A2, né, que é esse quantidade de números pares que eu estou avaliando? Eu também tenho 18. Só que assim, o evento em si, ele é quando a gente gira a roleta, né? Um evento em si, simples de a gente entender, ele é quando gira a roleta. Só que você fez uma aposta. Bom, eu vim aqui e apostei nos números vermelhos, né? Perdão, eu apostei nas casas pretas. Então, qual é a probabilidade que eu tenho de ganhar quando eu giro a roleta? Que são os eventos... são os eventos possíveis e os eventos favoráveis, né? Eu tenho eventos possíveis e eventos favoráveis. Isso é a probabilidade de ocorrer um evento favorável. A gente tem que essa ideia aqui, tá bom? Então, assim, a gente já fez essa conta, né? A gente já conseguiu fazer essa conta e eu tenho que a probabilidade vai ser 36 não, né? 18 sobre 38. Eu já dou a resposta para vocês. Você pode pegar a sua calculadora aí para probabilidade de ocorrer, né, as casas pretas ou a probabilidade de ocorrer alguma casa par. Também vai ser 18 sobre 38. Beleza? Essas são as probabilidades aqui de ocorrer um evento. O evento, gente, só para ficar claro, ele é ocorrer uma casa preta, é um evento 1, ou ocorrer uma casa par. Esse seria o evento quando a gente está jogando na roleta. Beleza? Bom, vamos voltar aqui rapidinho. Daqui a pouco eu faço essa conta com a calculadora direitinho, porque isso dá um pouquinho menos de 50%. Se eu não me engano, a probabilidade de ocorrer uma casa, né, preta deve dar uns 46%. Mas a gente confere essa conta daqui a pouco. Acho que uma outra conta interessante também é a gente entender o que é o complementar de um evento. Então, aqui, olha, o evento 1 era casa vermelha. Então, A1 é casa vermelha. Então, o evento complementar
o evento complementar a essa casa vermelha, que eu tenho esse Czinho aqui em cima, ele vai ser o quê? Se eu olhar na minha roleta, você consegue perceber o que que é. O que que não é vermelho é preto. Então, isso aqui é casa preta. Isso daqui é o evento complementar às casas vermelhas. Então, pensando que o evento A2 são as casas pares, né? É um número par. O que seria o evento complementar, né? O que seria o evento complementar às casas pares? Seriam as casas ímpares. Aqui, né? Par e ímpar, beleza? Então, seriam as casas ímpares. Ímpar. Beleza? Então, a gente tem uma ideia do que é o evento, o que é o complementar de um evento. Uma coisa interessante é que, se você pegar o evento e unir com o complementar do evento, isso precisa dar para a gente o espaço amostral inteiro, né? O espaço amostral inteiro. Beleza? Então, assim, isso é outra coisa interessante quando a gente está trabalhando com probabilidade, você entender que a união de um conjunto com o seu complementar dá o todo. Então, a gente já sabe o que é evento, é um subconjunto do espaço amostral, e a gente também sabe o que é o complementar desse evento, né? Que é o conjunto exatamente, o que restou de possibilidade. Essa é uma técnica muito interessante para resolver problemas, hein? Então, aqui eu vou perguntar para vocês, né? Você pode fazer aí na sua calculadora, quanto vale a probabilidade, ó, a gente fez uma aposta na primeira coluna e no bloco de linhas, no primeiro bloco de linhas. Vamos olhar aqui na nossa roleta americana. Eu apostei na primeira coluna, então ó, eu vou riscar aqui a primeira coluna todinha. Então risquei a primeira coluna, beleza? Quantos números tem na primeira coluna? Então, ó, o A da primeira coluna, ele é 12, você pode contar aí. Agora, o primeiro bloco de linhas, que é esse primeiro bloco de linhas aqui, ele já está te dando a resposta, né? Vai de 1 a 12, que é o que eu estou chamando de evento L aqui. Quantas possibilidades eu tenho? 12 também. Então, aqui, ó, vou rabiscar aqui, tenho 12 possibilidades aqui no nosso primeiro bloco de linhas. Qual é a probabilidade de ocorrer o evento A? O evento A, ele é AC união AL. Isso é uma coisa interessante, que quantos números eu tenho aqui dentro? Bom, como você pôde reparar, eu tenho 1, 2, 3, 4 números, né? Eu tenho essa primeira coluna aqui do bloco de linhas se repetindo, eu conto ela 2 vezes. Então, a quantidade de números de fato apostado, se eu estiver considerando essas duas opções, vai ser 12 mais 12 menos 4. Isso é uma coisa que faz a gente refletir, então eu tenho no total 20 números. Como eu estou falando em probabilidade, a probabilidade ela vai ser o quê? Probabilidade do evento A. Ela vai ser o 20 dividido por 38. Então, essa é a probabilidade de acontecer o evento A. Aqui existe uma delicadeza, né? Se você fosse calcular a probabilidade de cada evento, você ia encontrar a probabilidade do evento que dá as colunas, mais a probabilidade do evento que dá a linha, né? Menos essa probabilidade do evento da coluna interseção da linha, né? Então, a gente entende que funciona, quando a gente está conversando de espaço amostral, a gente precisa tomar um certo cuidado para calcular as probabilidades, né? Então, mais uma vez, estou deixando aí para você pensar um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar com outro. Ó. Se eu estivesse falando da primeira coluna e da terceira linha, e eu apostei só na terceira linha, tá? Eu não apostei no bloco da terceira linha. Eu apostei só na terceira linha.
A primeira coluna funciona igual, ó, quantos elementos eu tenho na primeira coluna? Então, vou botar aqui AC igual a 12, né? São o evento, é um subconjunto do espaço amostral. E na terceira linha, ó, que seria o AL, eu tenho apenas 3 possibilidades. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu tenho uma possibilidade, que é o número 34, que está aparecendo ali, que a coluna interseção A' é igual a 1, tá? Então, como é que eu calcularia a probabilidade desse evento A ocorrer? Ele vai ser igual a probabilidade do evento coluna mais a probabilidade do evento linha menos a probabilidade de A coluna interseção A linha. Então aqui a gente tem 12 sobre 38 mais 3 sobre 38 menos 1 sobre 38. E isso aqui vai dar 14 sobre 38. Bom, e aí você pode fazer essa continha na calculadora para encontrar a porcentagem exata do valor de quanto vale essa probabilidade. Observa que o importante aqui é você conseguir caracterizar os eventos, beleza? O importante aqui é a gente conseguir caracterizar os eventos. Para fechar essa conversa, e se eu tivesse rolado a roleta 2 vezes? Isso é uma pergunta interessante também, porque digamos que eu aposte num número, no 3, aposto no 3. A probabilidade de sair, eu vou botar assim, o evento 3 é de 1 sobre 38. Mas eu apostei 2 vezes no 3. Então, o que funciona é que eu quero que saia 3 na primeira e 3 na segunda. Então, a probabilidade que eu quero é que saia 3 na primeira e 3 na segunda. Vou botar como se fosse um 1 aqui em cima, tá? 3 na primeira e 3 na segunda. Então, a probabilidade também aqui é 1 sobre 38. Só que eu tenho a união de 2 eventos. Na verdade, a interseção de 2 eventos aqui. É o A3 e o A3 na segunda rodada. Essa é a primeira rodada e essa é a segunda rodada. A gente, para calcular esse tipo de coisa, a gente faz o produto das probabilidades. Aqui seria a probabilidade desse evento, A3 interseção A3 com 1 em cima, seria igual a 1 sobre 38 vezes 1 sobre 38. Aí você pode estar pensando assim, pô Marcelo, olhar a interseção é só contar, pode ser só contar, como a gente viu no caso onde eu tinha 2 eventos, digamos assim, separados, né? O evento, digamos assim, eles não são juntos, né? A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. E eu tenho 2 eventos ocorrendo que um depende do outro. Eu acho que a palavra é essa. Um depende do outro e o outro independe. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais à frente, quando a gente estiver falando de eventos dependentes e independentes. Bom, mas vamos ao resumo da aula, né? O que a gente viu hoje? A gente continuou entendendo que a probabilidade, ela é uma ideia que é um valor que está entre 0 e 1, aonde 0 não tem chance nenhuma e 1 é 100% de chance. A probabilidade do complementar, ela é calculada desta forma, né? Ela é 100%, né? Que é 1 menos a probabilidade da ocorrência do evento A. A probabilidade da união, ela tem essa cara aqui, né? Probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da interseção. E a gente precisa ter isso em mente, que quando os eventos, né, eu tiver eventos distintos, a gente vai falar sobre isso depois, que vão ser eventos dependentes, a gente calcula essa probabilidade da interseção com essa formulazinha aqui que eu coloquei do lado. Bom, mas isso é papo para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.